Estas estratégias têm como objetivos aumentar a segurança dos trabalhadores do sexo e reduzir crimes cometidos contra eles, alertando-os contra indivíduos perigosos, registar e monitorizar sistematicamente a violência contra trabalhadores do sexo, permitir a denúncia de violência contra os agressores sexuais por parte de terceiros, apoiar os trabalhadores do sexo, quando possível, na denúncia das agressões à polícia, melhorar a comunicação e cooperação entre trabalhadores do sexo, polícia e os projetos de redução de riscos, e contribuir para o maior número de condenações daqueles que cometem crimes contra os trabalhadores do sexo, veiculando ainda a mensagem de que qualquer violência contra trabalhadores do sexo é inaceitável e é crime. Um bom projeto deste tipo deve compreender as seguintes fases após um incidente. Denunciar. Deve então ter um mecanismo para os trabalhadores do sexo denunciarem crimes contra eles aos projetos e para os projetos registarem esta informação de forma adequada e sistematizada. Nós trouxemos aqui então um exemplo daquilo que poderá ser estas fichas de registro. Circular alertas, um mecanismo para assegurar que a informação recolhida circula pelos trabalhadores do sexo para os alertar relativamente a indivíduos perigosos. Por exemplo, alguns projetos distribuem folhas de alerta ou expõem a informação afixada em placares nos centros de opinião ou nas carrinhas. Partilha da informação com a polícia e ainda suporte prolongado aos trabalhadores do sexo, quer estes escolham apresentar queixa formal na polícia ou não. E este apoio pode ser prático ou emocional. Alguns projetos podem oferecer estes serviços por si próprios ou então fazer um encaminhamento para serviços adequados. Para o registro dos incidentes, deve existir uma folha standardizada, não só para ajudar os trabalhadores do sexo a relatar incidentes e recordarem-se melhor de pormenores importantes, mas também para sistematizar a informação de forma mais adequada e ter acesso a quem fez a queixa e acompanhou o processo com mais facilidade. Desta folha devem constar, entre outros, a data e o local do incidente, algumas características do agressor, detalhes do veículo e do ataque. Alguns autores sugerem ainda a criação de cursos de formação para a polícia, no sentido de melhorar a sua compreensão da experiência de violência destas mulheres e a relação com as mesmas. A capacidade dos profissionais do sexo de assegurar e manter o controle sobre o seu ambiente de trabalho é afetada essencialmente por duas dimensões: o local onde o trabalho ocorre, seja na rua, num estabelecimento de trabalho sexual ou no lugar à escolha do cliente, e a organização do trabalho, seja este independente, com outros trabalhadores do sexo ou por outra pessoa. Além disso, o género e as percepções de estigma e risco interagem com estas dimensões. Desta forma, optou-se por abordar estratégias de segurança específicas dos diversos setores da indústria do sexo, nomeadamente do trabalho de rua, do trabalho in-call e do trabalho call-out. Ainda de salientar que as ameaças à segurança dos trabalhadores do sexo são provenientes não só das condições de trabalho, mas especialmente dos clientes, da comunidade e da polícia que se encontra na mesma. Estes dois últimos usam muitas vezes o assédio e a violência para monitorizar o comportamento dos profissionais do sexo. Relativamente ao trabalho de rua, sabemos que os trabalhadores de sexo estão sujeitos a uma atenção constante, controle e perseguição. Desta forma, eles devem desenvolver múltiplas estratégias para reduzir os riscos potenciais enquanto estão a trabalhar. Por exemplo, trabalhar com uma colega que os possa assistir, anotando o número da matrícula dos carros em que entram, usar a intuição e aprender a avaliar os clientes com base na sua aparência. No que concerne a este último ponto, quando a trabalhadora se aproxima do veículo ou do pedestre, deve ter alguns cuidados, como manter a distância de um braço, evitando desta forma ser agarrada. Deve ainda procurar potenciais armas que possam estar dentro do veículo ou a existência de passageiros ocultos, tendo também mesmo em conta os objetos de cotidiano, coisas que podem ser usados como armas. Quando o trabalhador de sexo já se encontra no carro do cliente, pode ainda pôr em prática um conjunto de estratégias para potenciar a sua segurança, recebendo logo o dinheiro, tendo em atenção o fecho centralizado do carro e pedindo para deixar a janela aberta, podendo invocar, por exemplo, que sofre de asma ou enjoos. Podem tentar que o cliente não estacione num sítio onde dificulta a abertura da porta do lugar de pendura. Em carros de duas portas, deve tentar ficar nos bancos da frente, uma vez que é extremamente difícil escapar dos bancos de trás, e manter vestido o maior número de peças possíveis de roupa, caso seja preciso fugir. Outra opção para minimizar os riscos passa por ser o trabalhador de sexo a escolher o lugar onde vai prestar o serviço, devendo evitar sítios isolados. Para além disso, deve ter a preocupação de conhecer bem a zona, especialmente os pontos de fuga. Estações de polícia, lojas, garagens e conhecer as linhas de autocarro e praças de táxis são outros fatores a ter em consideração. Outra estratégia poderá ainda passar por evitarem pubs e discotecas à hora de fecho, uma vez que assim poderão evitar a violência de pessoas que se encontrem alcoolizadas. Relativamente à questão de serviços sexuais e in-call, os clientes vêm ao espaço de trabalho do trabalhador de sexo, que pode ser um estabelecimento ou a sua própria habitação. Prestar os serviços num ambiente de espaço familiar, ajudar que os trabalhadores de sexo tenham o poder. As preocupações relativas à segurança podem ainda ser ignoradas se o trabalhador de sexo tiver um plano preparado, conhecer as saídas possíveis do edifício, tiver um alarme no quarto,
souber como destrancar as fechaduras rapidamente e tirar as chaves da porta para evitar ser fechado lá dentro. Para além disso, se a trabalhadora não se sentir totalmente confortável com o cliente no quarto, pode pedir a outras pessoas que trabalhem com ela para ir lá verificar se está tudo bem. Idealmente, o trabalhador de sexo deverá receber o dinheiro antes de fornecer o serviço e dizer que o vai entregar ao companheiro ou ao amigo que se encontra no quarto ao lado, falando alto para que o cliente acredite que ela não está sozinha. Caso a trabalhadora seja atacada no quarto, deve tentar manter a situação sob controle e sair do mesmo o mais rapidamente possível. No entanto, grande parte da indústria do sexo baseia-se também em serviço de call-out. Existem vários riscos inerentes a este tipo de trabalho que podem ser minimizados pela avaliação do cliente. As estratégias desenvolvidas para falar com clientes ao telefone ou nas entradas de estabelecimentos devem ser específicas. Ainda, antes de responder ao pedido de uma chamada, por exemplo, o trabalhador do sexo deverá telefonar para um número para garantir que o convite original era mesmo de um cliente. Os trabalhadores poderão referir clientes ou outro trabalhador do sexo ou poderão estar dispostos a ter um colega a participar nas práticas sexuais, pois para além de satisfazer o cliente, esta última estratégia fornece-lhes uma maior segurança. Em situações em que o cliente peça ao trabalhador para ir à sua casa, o segundo deve confirmar a morada com o número de telefone. Para além disso, é importante dizer a alguém onde se vai quando se espera estar de volta, prestar atenção à área que rodeia o hotel ou casa, procurar pontos de fuga, paragens de autocarro, cabines telefónicas e memorizar o caminho de saída. Por exemplo, estando em casa do cliente, pode-se pedir para usar a casa de banho para ver qual o caminho até à porta, sendo também ainda relevante verificar se existem carros estacionados ou outros indícios de isolamento. Em algumas situações, contudo, o trabalhador de sexo já não pode prevenir ou evitar a presença do risco de violência, seja em situações em que está a ser seguido, em que alguém é agressivo ou mesmo quando é atacado. Nestas situações, outras estratégias podem ser utilizadas para minimizar a gravidade dos possíveis danos. Caso esteja a ser seguido, deve tentar despistar a outra pessoa ou então dar a entender que não está sozinho, entrando, por exemplo, em locais públicos. Se alguém se tornar agressivo, o trabalhador não deve resistir. Em vez disso, pode tentar acalmar o agressor. Antes de entrar em pânico, deve pensar como pode sair da situação. Outras alternativas passam por dizer ao agressor que alguém sabe onde se está e a que horas se vai chegar, chorar histericamente, nem que seja fingido, ou fingir que está enjoado e que se vai vomitar. Mais uma vez, é fulcral recordar ao projeto do qual se é utilizador. Caso seja vítima de um ataque, o trabalhador de sexo pode tentar fazer barulho ou gritar. Se tiver um alarme consigo, poderá usá-lo ou então poderá tentar pedir ajuda através do telemóvel. Caso esteja num carro, usar as luzes ou a buzina para chamar a atenção poderão ser opções plausíveis. Por fim, na hora da decisão, é ainda pertinente considerar se tem duas hipóteses de lutar para escapar, e nesse caso poderá tentar atingir os olhos, a garganta, o peito ou os testículos do agressor. Ou então, será melhor submeter-se ao agressor e esperar que tudo passe. Um outro aspecto muito importante passa pelo que fazer após um ataque. Quando está nesta posição, convém ter sempre em mente que a culpa nunca é sua e consciencializar-se que há de dar tempo ao tempo. É importante procurar um sítio seguro e pedir a alguém que fique consigo. Por fim, o trabalhador de sexo pode considerar denunciar o ataque. Neste caso, é então fulcral que se preservem as provas, não devendo tomar banho, escovar-se, lavar os dentes ou a roupa. E que se consiga fazer uma descrição pormenorizada do agressor e dos detalhes do incidente. Pode também ser necessário mostrar à polícia eventuais feridas ou traumatismos e ainda receber assistência médica. A vítima deve ainda saber que pode contar novos detalhes à polícia que, entretanto, recorda após o choque. As aulas de autodefesa poderão ser também uma boa opção para prevenir ataques futuros. Com esta exposição, pretendeu-se dar resposta a algumas das necessidades que acreditamos que são sentidas pelos projetos nacionais, uma vez que, como já se pode constatar, a vitimação na prostituição começa a ser uma problemática cada vez mais visível e onde tem toda a pertinência intervir. Se até muito recentemente os projetos têm estado mais direcionados para a promoção do sexo mais seguro, os números, e mais importante que isso, as experiências vivenciadas por estas mulheres e por estes homens, fazem emergir uma nova preocupação. Urge então a implementação de modalidades de intervenção e estratégias de segurança que minimizem os danos associados ao trabalho sexual. Muito obrigada.